Este membro do Ku Klux Klan foi condenado à prisão perpétua, mas você não vai acreditar por quê. Bem-vindo de volta! O Ku Klux Klan, ou KKK, foi fundado como um grupo de ódio nos Estados Unidos. O grupo foi mais ativo nos anos 1920, mas você pode se surpreender ao saber que ainda existem milhares de membros deste grupo maligno nos dias de hoje. Vamos olhar para os momentos em que membros do Ku Klux Klan foram condenados à prisão perpétua e suas reações selvagens no tribunal. Primeiro, temos que falar sobre Edgar Ray Killen. Edgar Ray Killen foi um membro proeminente do Ku Klux Klan em 1964. Ele planejou o assassinato de 3 pessoas, Andrew Goodman, Michael Saverner e James Chaney, tiveram suas vidas terminadas. Os 3 eram ativistas dos direitos civis e estavam participando do Verão da Liberdade de 1964, uma grande manifestação pelos direitos civis no Mississippi. Os 3 homens haviam acabado de visitar as vítimas do incêndio de uma igreja negra, quando um membro do Ku Klux Klan que trabalhava para a polícia os prendeu. A polícia disse que estavam em alta velocidade, mas não havia prova. Depois que os homens foram libertados da prisão, o carro deles foi seguido pelo Ku Klux Klan, que forçou o carro para fora da estrada e atirou nos 3 ativistas, terminando tragicamente com suas vidas. Os homens foram encontrados 44 dias depois, enterrados em uma represa. Chocantemente, na época, o estado do Mississippi se recusou a processar qualquer um dos homens responsáveis. Mas, em 1967, 18 homens foram presos pelo incidente, incluindo o líder do Ku Klux Klan, Sam Bavers, o xerife e também Edgar Ray Killen. A maioria dos homens envolvidos foi para a prisão, exceto Edgar Ray Killen, que de alguma forma escapou da punição, ou assim ele pensava. Muitos anos depois, um repórter chamado Jerry Mitchell estava investigando o incidente. Ele encontrou novas testemunhas e novas evidências de que Edgar Ray Killen estava envolvido, incluindo o fato de que ele planejou esses assassinatos. Em 2005, aos 80 anos, Killen foi preso novamente. O caso foi a julgamento e ele foi considerado culpado pelos crimes, sendo condenado a 60 anos de prisão. Dado que ele tinha 80 anos na época, isso significava, é claro, uma sentença de prisão perpétua. Edgar Ray Killen faleceu em 2018 enquanto estava na prisão. É uma vergonha que a justiça tenha sido servida apenas 40 anos após o crime, mas, mesmo que tarde, pelo menos a justiça foi feita. A seguir, temos que falar sobre Shane Belry, Lawrence Brever e John King. Em 1998, esses 3 homens terminaram a vida de James Byrd Jr., em Jasper, Texas. Os 3 homens ofereceram uma carona a James, mas, em vez de levá-lo para casa, o levaram para uma estrada remota. Eles o agrediram e o arrastaram por 3 milhas atrás de uma caminhonete Ford. Infelizmente, James veio a falecer devido aos ferimentos. Os homens deixaram o corpo de James em frente a uma igreja negra, onde ele foi encontrado na manhã seguinte. Não havia câmeras de vigilância nem testemunhas, então como esses homens malvados foram pegos? Bem, foi basicamente por causa de sua própria estupidez. Perto do local do assassinato, a polícia encontrou uma chave inglesa com o nome Belry escrito nela, obviamente pertencente a Shane Belry. A polícia também encontrou um isqueiro com a palavra "Possum" nele, que era o apelido de John King na prisão. Lawrence Brever e John King eram conhecidos supremacistas brancos, tornando muito óbvio que isso era um crime de ódio. King até tinha várias tatuagens extremamente odiosas em seu corpo, incluindo o logotipo de um grupo de ódio chamado Cavaleiros Confederados da América. Um juiz considerou Shane, Lawrence e John todos culpados pelo assassinato de James. Em 2011, Lawrence Brever foi executado por injeção letal, e em 2019, John King teve o mesmo destino. Shane Belry foi condenado à prisão perpétua, mas poderá sair já em 2038. Em seguida, vamos falar sobre Kayla Norton e José Torres. Kayla e José eram membros de um grupo de ódio chamado Respeite a Bandeira. Eles foram condenados por um ataque maligno no aniversário de um menino de 8 anos, em uma festa na Geórgia. Eles proferiram várias obscenidades raciais, ameaçaram usar armas de fogo e agitaram bandeiras confederadas, tudo isso enquanto bebiam pesadamente. Isso aconteceu em julho de 2015, apenas um mês após alguém ter terminado com 9 vidas em uma igreja negra. Kayla e José também ameaçaram vários motoristas negros. Um juiz mais tarde declarou "Respeite a Bandeira" como uma gangue de rua. No tribunal, Kayla Norton chorou e pediu desculpas às famílias das vítimas. José Torres também foi visto chorando. No final, José Torres foi condenado a 13 anos de prisão, e Kayla Norton recebeu 6 anos de prisão. Ambos também foram proibidos de entrar no condado de Douglas para sempre.
Em seguida, temos que falar sobre Jeremy Christian. Em maio de 2017, Jeremy estava em um trem em Portland, Oregon, quando teve um surto de ódio. Ele começou a fazer comentários racistas e ameaçadores para muitos passageiros no trem. Taliesin Nankari, Mika David Cole Fletcher e Mika tentaram intervir, pedindo para Jeremy se acalmar e parar com os comentários odiosos. Mas foi então que Jeremy sacou uma faca e esfaqueou os dois homens, junto com outro passageiro chamado Rick Best. Mika felizmente sobreviveu, mas Taliesin e Rick infelizmente faleceram. Jeremy então fugiu, mas logo foi preso e levado a julgamento. A vítima sobrevivente, Mika, disse que tem pesadelos todas as noites, provando os efeitos duradouros dos crimes malignos de Jeremy. No final, Jeremy recebeu 2 sentenças de prisão perpétua, mais 51 anos, sem chance de liberdade condicional, o que significa que esse homem perigoso e odioso nunca será libertado da prisão. Provavelmente é uma coisa boa, já que ele teve um grande surto no tribunal, ameaçando até mesmo a vida de uma das vítimas e precisou ser retirado da sala. Em seguida, temos que falar sobre Russell Courtier. Este crime também ocorreu em Portland, Oregon. Um dia, Russell Courtier estava discutindo com Larnell Bruce Jr. fora de uma loja 7-Eleven. Mas as coisas escalaram rapidamente. Russell Courtier entrou em seu Jeep e atropelou Larnell Bruce Jr., terminando tragicamente com sua vida. Mas por que Russell Courtier faria isso? Bem, acontece que ele fazia parte de uma gangue de prisão odiosa chamada European Kindred. Ele tinha o logotipo do grupo em seu boné, além de uma tatuagem na perna. Seu boné foi encontrado na cena do crime e as câmeras de vigilância também flagraram todo o incidente. Ele foi preso e levado a julgamento. Sua namorada, Colleen Hunt, também foi presa, pois era o carro dela que ele usou e ela estava incentivando-o dentro do carro. Russell Courtier foi condenado à prisão perpétua. Em seguida, temos que falar sobre Charles Nelcon, David Moran e Thomas Driver. Esses 3 membros do Ku Klux Klan planejaram tirar a vida de alguém. Os 3 eram guardas de prisão da Flórida e planejaram terminar a vida de alguém que costumava ser um detento na prisão onde trabalhavam. Felizmente, o plano foi frustrado pelo FBI. Eles queriam terminar a vida de um homem chamado Warren Williams, por causa de uma briga que um dos homens teve com Warren. Eles planejavam usar insulina para tirar sua vida e depois jogá-lo em um lago para parecer que ele tinha se afogado. O FBI conseguiu salvar a vida de Warren Williams ao infiltrar-se no Ku Klux Klan e descobrir o plano deles para tirar a vida de Warren. Agora os homens estão na mesma prisão onde costumavam trabalhar, só que desta vez não são guardas, mas detentos. Por fim, vamos falar sobre Harry Rogers. Harry Rogers era o presidente do Ku Klux Klan da Virgínia em 2021. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por dirigir seu caminhão contra uma multidão de manifestantes. Os manifestantes se reuniram para protestar contra a morte de George Floyd. Foi então que Harry Rogers dirigiu seu caminhão contra várias pessoas. Felizmente, ninguém faleceu, mas houve várias lesões. Ele se declarou culpado de 3 acusações de agressão, uma acusação de destruição de propriedade e uma acusação de atropelamento e fuga. Mais tarde, surgiram imagens de reuniões de membros do Ku Klux Klan mostrando que o que ele fez de maneira alguma foi um erro. Embora tenha sido condenado a 5 anos, alguns disseram que não foi suficiente. Isso porque, se Harry estivesse dirigindo seu caminhão mais rápido, as pessoas poderiam facilmente ter perdido suas vidas. Mas agora é a sua vez de fazer sua voz ser ouvida. Comente abaixo qual desses criminosos foi o mais hediondo. Deixe seu like e comente o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir.